Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Convidá-los a ficar de pé, por gentileza. Você vai abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 13. Nós vamos ler os 12 primeiros versos. Atos 13, verso 1 até o verso de número 12. Nós estaremos lendo nessa noite. Os irmãos encontraram? Amém? O texto sagrado nos diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos nessa noite te bendizer pelo fato de mais uma vez nos reunir aqui nesse lugar, pelo fato de mais uma vez podermos louvar o teu santo nome, ofertar, dizimar, fazer parte, Senhor, da obra missionária, ofertando, orando, indo. Isso é privilégio, Senhor. Mas nessa noite nós te pedimos que, assim como tu o fizesse em outras oportunidades, hoje pela manhã, terça-feira passada, em outras oportunidades, fala ao coração da tua igreja. Tu sabes, Senhor, que nós necessitamos. Tu sabes o que precisamos ouvir. E que em nome de Jesus tu possa usar esse pobre mortal para falar ao coração do teu povo que se reúne aqui nessa noite. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse texto, queridos, ele relata o início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Interessante que a igreja em Antioquia, ela tornou-se um importante centro da fé cristã. Atos 11, do 19 ao 30, nos relata isso. E um dos seus primeiros ministérios dessa igreja foi enviar auxílio aos crentes atingidos pela fome em Jerusalém. Atos 11, do 27 ao 30, deixa isso bem claro. Essa igreja, ela tornou-se tão proeminente que Lucas, que é o autor desse documento, ele faz menção a essa igreja, a igreja de Antioquia da Síria, pelo menos 14 vezes no livro de Atos. Ela se tornou tão relevante ao ponto de ela ficar equivalente em importância à igreja de Jerusalém. Então eu entendo que uma igreja como essa, como ela viveu a sua fé cristã, ela tem algo a nos ensinar.
A igreja de Antioquia, ela é, sem dúvida alguma, uma igreja que serve de modelo ainda hoje para a nossa igreja. Para a nossa igreja, ou pelo menos deveria servir de modelo para a nossa igreja. E você poderia perguntar, a igreja de Antioquia serve de modelo para nós por quê? Pela quantidade de membros que ela tinha? Eu não sei dizer a você quantos membros congregavam em Antioquia da Síria. Então esse não era o fator. Pelo prédio onde possivelmente eles se reuniam, ou as casas onde eles se reuniam, eu acredito que não. Pelos recursos que essa igreja dispunha, eu digo a você também que esses fatores não são os mais relevantes, embora sejam importantes, para tornar a igreja de Antioquia da Síria uma igreja modelo. Mas olhando para esse texto, que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que essa igreja tem muito a nos ensinar como igreja modelo, como igreja tipo a ser seguida. E queira Deus, pela infinita misericórdia dele, que a igreja do Médici se torne parecida com a igreja de Antioquia da Síria. Porque, deixe-me fazer aqui um parêntese. Eu sei que muita gente gosta de ler biografia. E eu não tenho nada contra quem lê biografia. Pelo contrário, eu leio biografia. Eu só acho que a biografia, para quem lê, às vezes ela tem um problema. Às vezes nós lemos a biografia de Jonathan Edwards, de George Miller, e isso nos impressiona. E nós temos a tendência de querer viver a vida deles. E Deus não nos chamou para viver a vida de George Miller. Deus não nos chamou para viver a vida de Jonathan Edwards. Não. Deus nos chamou para viver a nossa vida. Deus lhe chamou para viver a sua vida. Em santidade. Em perseverança. Naquilo que Ele colocou na sua mão. Viva a sua vida para a glória de Deus. E uma igreja dessa, ela serve de modelo não porque nós iremos viver tal qual ela, mas nós temos que viver nossas próprias experiências. Mas quando eu abro um texto como esse, eu entendo que nós temos muito o que aprender com a igreja de Antioquia da Síria. E eu chamo a sua atenção para o verso 1. Apenas a parte A nós vamos ler inicialmente. Quando Lucas registra o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Pare um pouquinho aqui. Ela era uma igreja preocupada com o ensino. Ela era uma igreja preocupada com pregação. Eu não sei se você já teve a triste experiência de você ir a um culto onde o pregador usa o microfone por mais ou menos uma hora e você não consegue entender a mensagem. Eu não sei se você também já viveu a triste experiência, por exemplo, de ir a um culto ou a uma igreja evangélica onde houve entrega de chave, onde existe rodopio, onde existe dança. Todo mundo tem oportunidade e você sai desse culto seco, vazio, com a mesma fome que você entrou, pior, às vezes do que você entrou na igreja, ou até às vezes do mesmo jeito. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao entrar na igreja em Antioquia, quem entrasse lá percebia duas coisas. Havia profecia, e leia-se, a palavra do Senhor era proclamada, a palavra do Senhor era ministrada. Quem ocupava o púlpito da igreja de Antioquia, lia o texto, explicava o texto, e com certeza aplicava o texto, porque quando o sermão não tem aplicação, não houve pregação. Então era isso que acontecia aqui em Antioquia. Existia profecia, né? Mas também existia o quê? Ensino. A igreja era constituída de profetas e de mestres. São dois ministérios, irmãos, que muitas vezes se misturam. É um pouco difícil de identificar um ao outro, mas o que o texto está nos dizendo é que a palavra era exposta de forma pública,
num culto como esse, por exemplo, mas também as pessoas dali, os mestres dali, gastavam tempo em lhe ensinar. Uma coisa me chama a atenção na igreja de Antioquia. Os crentes de lá não eram ensinados e eram desafiados, não eram ensinados a aparecer com Barnabé, aparecer com Paulo, aparecer com Manaém. Não, eles eram ensinados a aparecerem com quem? Aparecerem com Cristo. Lembre-se que Atos 11:25, a palavra do Senhor diz que pela primeira vez, os cristãos que antes eram conhecidos como os do caminho, né? Como os fiéis, como os santos, pela primeira vez nessa cidade, nessa igreja, os cristãos são, aliás, os irmãos são chamados de cristãos. Tão grande, irmãos, era o ensino, tão proveitoso era a profecia, a pregação fazia diferença no seio daquela igreja, a ponto deles se parecerem demais com Cristo. A igreja de Antioquia, meus queridos, ela não tinha propaganda enganosa. Quando alguém entrava naquela igreja, ele sabia que era um mísero pecador, que ele necessitava de um Salvador, o quão distante ele estava do Deus verdadeiro. Mas também os profetas e mestres, creio eu, que ocupavam a docência daquela igreja, eles levavam as pessoas a verem a doçura de Cristo, a grande obra realizada na cruz do Calvário. E com certeza, quem entrasse lá, entendia o Evangelho. Interessante, queridos, todos nós precisamos aprender. Todos nós, sem exceção, nós precisamos sentar, ser ministrados pela palavra, ser ensinados pela palavra, independentemente de grau acadêmico que você tenha. Você precisa ser ministrado, você precisa sentar, você precisa aprender, você precisa ouvir. A biografia de Charles Spurgeon diz que ele era uma pessoa que tinha fortes crises de ansiedade. E por diversas vezes, ele não conseguia ir ao culto. Ficava preso num quarto, a ponto de, às vezes, alguns diáconos da igreja dele terem que ir buscar na marra, à força, na casa dele, para que ele viesse pregar. E em uma dessas crises de ansiedade, ele resolveu não ir para a igreja a qual ele pastoreava, e ele foi para outra igreja ouvir alguém. Ele chegou em uma determinada igreja, e o pregador era um jovem. E aquele jovem, quando teve a oportunidade de pregar, que viu Charles Spurgeon sentado no auditório, aquele jovem tremeu e temeu demais. E pensou, o que será de mim? Por duas razões. Porque ele estava diante do príncipe dos pregadores. E a segunda razão, a mensagem que ele iria ministrar naquela oportunidade era um plágio de Charles Spurgeon. Era uma cópia de um sermão que Spurgeon tinha pregado e ele ia pregar novamente. E ao pregar aquela mensagem, aquele jovem, ao ministrar aquela mensagem, ele percebeu que Spurgeon chorava copiosamente. E ele disse, ele deve estar chorando porque eu desgracei o sermão dele. Né? Após o término da pregação, ele desceu do púlpito e foi até onde o príncipe dos pregadores estava. E chegou para ele, cumprimentou e pediu perdão. E disse a ele, perdoe pastor, porque essa ministração que eu realizei, acabei de realizar agora, é um sermão do Senhor. O Senhor chorava tanto, né? E aquele homem olhou para aquele jovem e disse o seguinte, meu jovem, como Deus falou comigo, Deus tornou o meu sermão tudo novo para mim. Você entende? Que todos nós precisamos de profecia. Você entende que todos nós precisamos de ser ensinados? Mas a parte B do verso 1 nos diz o seguinte. Ele vai relatar pelo menos 5 nomes de quem era profetas e de quem era mestre naquela igreja. Ele diz o seguinte, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
Uma coisa me chama a atenção nessa parte B do verso 1 do capítulo 13 de Atos, que essa igreja ela era aberta às pessoas. Existia naquela igreja diversidade étnica. Por que eu estou dizendo isso? Porque Barnabé era um judeu natural da ilha de Chipre. Simeão, Níger ou negro, possivelmente tratava-se de um africano. Lúcio de Cirene também era alguém descendente da África do Norte. Manaém, ele era um aristocrata. Ele era irmão de leite, né? Irmão de criação de Herodes. O mesmo Herodes aqui no caso, que havia matado João Batista. E Saulo, que era de Tarso da Cilícia. E eu fiquei me pensando quando eu meditava para pregar essa palavra no seguinte: esse povo todo nasceu crente? Não. Todos nasceram profetas, todos nasceram mestres? Não. Todos nasceram como eu e como você, pecadores, carentes da graça de Deus. Mas foram servir a Deus na igreja de Antioquia, obviamente, depois de regenerados. E me veio uma pergunta aqui nessa noite, ao meu coração. A pergunta a ser feita a nós nessa noite é a seguinte: será que a nossa comunidade, será que na nossa igreja, e eu creio que sim, há espaço para o quebrado pela vida? Será que na nossa igreja há espaço, há oportunidade para o desesperado? Para aquele, meu irmão, pecador que precisa ser regenerado? Mas eu me fazer outra pergunta, irmãos, acerca da nossa igreja. O que temos pregado tem gerado vida em você? Vir à nossa comunidade traz a você constrangimento pelo pecado? O fato de você congregar conosco ou nos visitar tem lhe tornado uma pessoa mais perto de Cristo, mais apaixonado por Cristo? Sim ou não? O que é ministrado aqui edifica pessoas para a glória de Deus? Faça esse questionamento. Em outras palavras, eu estou lhe levando nessa noite a fazer uma pergunta a você mesmo. A sua igreja tem sido benéfica para você? A igreja do Presidente Médici é uma igreja que tem lhe ajudado a crescer em sua vida cristã? Você tem sido edificado, exortado, admoestado, desafiado, sua vida se tornou melhor, você se tornou um cristão melhor? Na igreja de Antioquia, irmãos, né? Essas coisas eram notórias, sabe por quê? Porque quem ocupava o púlpito de Antioquia eram pessoas convertidas. Há muitos homens não convertidos nos púlpitos de determinadas igrejas. Há muita gente dizendo que é missionário sem nunca ter tido uma experiência de conversão, de regeneração. E isso é muito sério. Mas aqui nós vemos, nós percebemos a seriedade, irmãos, na pregação, na docência da igreja de Antioquia da Síria. Louvado seja Deus por isso. Mas há também uma coisa aqui que eu acho fantástica. Quando você começa no verso 1, a Lucas começa a relatar quem eram os profetas, quem eram os mestres, se bem que ele não distingue, mas diz pelo menos quem eram. Ele coloca o nome do maior bandeirante do cristianismo, daquele que iria escrever metade do Novo Testamento, do homem que depois de Jesus foi o homem que mais influenciou o cristianismo em último lugar. Saulo, que depois iria se tornar Paulo, o seu nome grego, ele é mencionado aqui em último lugar. Eu aprendo uma coisa aqui. Me parece que na igreja de Antioquia não havia espaço para estrelismo. Quem brilhava era Cristo. Quem deveria ser visto naquela igreja era Cristo. Toda a membresia, e especialmente a sua liderança, irmãos, batalhavam, lutavam para que a cruz não fosse escondida, mas o nome de Jesus Cristo fosse sempre exaltado. Isso é magnífico demais. Isso é magnífico demais. Oh, irmãos, olhe para o verso 2, por gentileza, e o verso 3, vamos ler eles
Vamos lê-los juntos, o 2 e o 3. Diz o seguinte: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Eu disse agora há pouco que essa igreja, ela deve servir de modelo para nós, porque ela era uma igreja aberta às pessoas. Mas também, essa igreja, ela era uma igreja aberta para Deus. Isso fica muito claro aqui. Perceba que aqueles irmãos estavam reunidos para adorar, para jejuar e para orar. Eu sei que você sabe o que eu vou dizer aqui. Nós muitas vezes só jejuamos por causas impossíveis. Nós só jejuamos, irmãos, quando nós estamos precisando de alguma coisa, infelizmente. Eu acredito que aqui a igreja estava jejuando, mas ela também estava orando. Para quê? Talvez eu tenha a resposta para você aqui nessa noite. Sabe qual era? Senhor, qual é o próximo passo? Nós estamos aqui em Antioquia, Senhor. Estamos ensinando. As pessoas doutrinariamente estão bem. A igreja é uma igreja saudável. Nossa igreja tem ensino, tem pregação da palavra, tem culto de adoração. Isso fica aqui muito claro. Mas a pergunta que a igreja queria que Deus respondesse a ela, e por essa razão eles estavam orando, estavam jejuando, era o seguinte: Senhor, qual será o próximo passo? Para onde Tu quer nos direcionar, Senhor? Essa oração, meus irmãos, esse jejum, essa adoração, buscava saber, por parte da igreja, qual a direção de Deus para a vida dela. E eu lhe faço aqui nessa noite um desafio, uma pergunta. Quem sabe você chegou a esse local aqui, ou está me acompanhando de forma remota, e você tem uma direção, você tem uma decisão difícil a ser tomada, importante a ser tomada, que pode mudar a sua vida, que pode mexer com a vida dos seus filhos, que pode, irmãos, talvez transtornar a sua família. É uma decisão difícil, você não tem direção, você não sabe para onde ir. Deixe-me lhe dar um conselho. Primeiro conselho: se essa direção que você vai tomar, se essa decisão que você vai tomar contraria a palavra, não precisa nem jejuar, não tome-a. Mas, se você não sabe qual a direção, qual o próximo passo de Deus para a sua vida, por gentileza, pare. Vá orar, vá ler a palavra, vá jejuar. E peça a Deus, quem sabe a partir de hoje: Deus, qual é o próximo passo? Que direção o Senhor tem para a minha vida? Mas, por favor, não tome nenhuma decisão precipitada, sem antes Deus falar ao teu coração. Meus amados irmãos, me permita aqui um exemplo. E você crê se você quiser. Com 3 meses de conversão, uma pessoa chegou para mim e entregou uma chave de uma igreja. E disse: você é o pastor daquela igreja. A igreja tinha algo em torno de 20 membros. Eu tinha 3 meses de conversão, 3. E eu fui para casa louco. Cheguei em casa, disse à minha esposa, eu disse: mas Ritinha, eu não sei nada. Como é que eu vou pastorear uma igreja? Eu nunca li nem a Bíblia, Ritinha, toda. Eu não tenho a menor condição. E aquilo criou uma celeuma, porque eu não quis, o pessoal não gostou, enfim, não deu certo. Passaram-se 2 anos, e eu chego em um determinado lugar, recebo outro convite. Já tinha 2 anos e poucos de conversão, e eu disse não. Dezembro de 2003. E fui para casa, irmãos, pensando: Senhor, é isso que Tu tem para a minha vida? E eu orei, e eu jejuei por 6 meses.
de 24 de dezembro de 2003 a 9 de junho de 2004, procurando saber qual era a direção de Deus para a minha vida. E antes um pouquinho de 9 de julho de 2004, eu fui a um culto de oração à tarde, em um local que ninguém me conhecia, eu e Ritinha. E quando nós terminamos esse culto de oração à tarde, um casal chegou para nós e disse: você permite eu orar por vocês? E eu disse sim. E nós nos ajoelhamos, uma terça-feira à tarde, e aquele casal começou a orar por mim, orou. Quando eu me levantei, ele me fitou nos olhos, aquele homem, e disse o seguinte: hoje, à noite, você vai receber um convite. Não diga não, diga sim. E à noite eu fui para o culto. Ao entrar na porta da igreja, o pastor me chamou ao gabinete e disse: você quer ir pastorear a igreja tal? Eu disse: amanhã eu estou indo com minha família. Mas não é para ir todos os dias, você só vai na terça. Eu digo: não, eu vou para lá, como diz o nordestino, né? De mala e cuia. Deixa eu lhe dizer algo aqui para você aqui nessa noite. Não tome nenhuma decisão sem você saber qual o próximo passo para a sua vida. E eu lhe pergunto uma coisa aqui nessa noite: será que o Espírito Santo ainda tem liberdade de falar com você? É muito claro aqui, foi o Espírito Santo que falou. E o Espírito Santo, meu querido, nos orienta segundo a sua palavra, e nunca a parte dela. Se você tem um chamado, a igreja vai testificar. Se aí você tem um chamado, o Espírito Santo vai lhe separar. Nunca vai fugir disso. Isso é muito claro aqui nesse texto. Todos nós somos chamados, claro, meu irmão. Porém, existem pessoas que possuem um chamado específico. Seja um capelão, seja para ser um pastor, seja para ser um mestre, seja um chamado como morador de rua, seja para ser um músico. Existem chamados específicos. Eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite: você tem um chamado assim? Se você tem um chamado assim, eu quero lhe dar alguns conselhos aqui nessa noite, com base nesse texto, Atos capítulo 13, verso 2 e verso 3. Primeiro, o Espírito Santo, ele jamais vai agir à parte da igreja. O Espírito Santo jamais vai agir sem comunhão com a igreja, porque o Espírito Santo sempre age em sintonia com a igreja. Em qualquer chamado bíblico, nós podemos afirmar o seguinte: abra seus ouvidos por gentileza. O Espírito Santo envia, instruindo a igreja a fazê-lo. E a igreja os enviou, por ter recebido instruções do Espírito Santo. Tem que existir esse equilíbrio. Tem que existir esse equilíbrio. Você pode estar pensando aqui: pastor, o senhor está negando a validade da escolha pessoal? Não. O que eu estou afirmando é o seguinte: que todo ministério só é sadio e só é seguro quando ele está vinculado ao Espírito Santo e à igreja. Não existe ministério solo, solto, que não dá satisfação a ninguém. Está aqui a igreja de Antioquia como modelo. Olhe para o verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Há um outro ensinamento aqui, meu irmão. Qual? Eu entendo que o Espírito Santo sempre separa o melhor. Barnabé era filho da consolação. E você tem que concordar comigo que não existiu um teólogo tão poderoso quanto o apóstolo Paulo. E aqui o Espírito Santo mandou que separasse eles.
O que é que eu aprendo, irmãos? Você acha que o Espírito Santo vai separar um pastor, um mestre, que não conhece a Bíblia? Você acha que é obra de um Espírito Santo separar um pastor preguiçoso? Você acha que é obra do Espírito Santo separar um missionário que não sabe uma vírgula da palavra de Deus? Eu não acredito. Você quer acreditar, você tem toda liberdade para acreditar. Eu particularmente não acredito. Você acha, meu irmão, que é o Espírito Santo que separa um músico que não gosta de pregação? Você acha que é o Espírito Santo que separa um cantor que não consegue ouvir uma ministração da palavra, que não lê Bíblia? Ele pode ter a mais bela voz, ele pode tocar todos os instrumentos, ele é um músico, mas se ele não tiver isso, ele não é separado por Deus. Se o Espírito Santo não age nele, não o enche, não o leva ao quebrantamento, não é. Isso aqui é muito claro aqui nesse texto. Oh, meus irmãos, você acha que é o Espírito Santo que governa uma igreja, que não olha para missões, que não manda um centavo para missões? Aí eu lhe faço uma pergunta: você acha que é o Espírito Santo que está lhe usando na oferta missionária? Quanto é a sua oferta missionária? Quanto você contribui para missões nessa igreja, irmãos? Não é o Espírito Santo dando o melhor? Não é separando Paulo e Barnabé? Eu lhe pergunto, qual a sua oferta missionária? O quanto você tem se envolvido com evangelismo nessa igreja, irmãos? Porque o verso 3 vai nos dizer o seguinte: que eles jejuando e orando, eles fizeram o quê? Impõe as mãos sobre eles e os despediram. O que aquela igreja estava dizendo a Paulo e a Barnabé? Vão, não vai faltar cobertura espiritual, não iremos deixar de orar por você, vão, o sustento de vocês estão garantido, vão. Impor as mãos sobre aqueles homens, sabe o que significava? Nós estamos nos comprometendo com você. Todos os meses, ou todo o tempo que essa viagem missionária durar, a igreja em Antioquia vai lembrar de você nas orações. Mas a igreja em Antioquia vai continuar contribuindo com o ministério de vocês. Verso 4 e verso 5. E aí Paulo foi enviado, né? Olha o que diz o verso 4. Barnabé e Saulo, enviados por quem? Por quem, irmãos? Por quem? Por vontade própria? Fazia da maneira que queria? Não. Ouviram? Não foi? O Espírito Santo falou, o Espírito Santo separou e o Espírito Santo os enviou. Vamos ler o texto. Enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Interessante aqui, essa cidade de Seleucia, ela servia na realidade de um porto marítimo para Antioquia. Essa cidade de Seleucia, ela ficava 15 quilômetros distante de Antioquia. Eles foram até lá, né? Até o porto. De lá, eles viajaram para, quando chegaram lá, até Salamina. É a primeira cidade da ilha que ele foi para lá, né? Que eles foram para lá, da ilha de Chipre. Começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Quando eles chegaram em Salamina, era outra cidade portuária. Interessante que essa viagem durava de barco um dia inteiro. Eles saíram da Seleucia até Salamina, viajaram muito possivelmente, se o céu tivesse de brigadeiro, um dia inteiro de barco. E chegaram a Salamina, que era uma cidade comercial.
Lá se negociava muito vinho, muito azeite, muitos grãos, né? E já começaram a pregar a palavra de Deus. Isso me chamou a atenção. Como nós precisamos aproveitar as oportunidades. Quando eles chegam em Salamina, eles logo vão pregar a palavra do Senhor nas sinagogas judaicas, aproveitando as oportunidades, né? Não perderam tempo. Mas vamos adiante. Verso 6 até o verso 12. Interessante isso aqui. Eu disse a você que havia ensino naquela igreja, havia pregação naquela igreja havia também missões. Verso 4 e verso 5. Eles se preocupavam com os perdidos. Há um dado que diz o seguinte, que todos os dias algo em torno de 85 mil pessoas morrem sem conhecerem Jesus. Isso pode ser teu vizinho, isso pode ser teu pai, tua mãe, teu colega de trabalho, isso pode ser teus filhos. Será que nós temos aproveitado as nossas oportunidades? Será que nós teremos outras oportunidades de pregar às outras pessoas? Pense um pouquinho sobre isso. Ou temos desperdiçado as oportunidades? Mas o que me chama a atenção, se essa igreja ela tinha tudo isso, essa igreja tinha o que falta em muitas igrejas hoje em dia: compromisso com a verdade. Você concorda comigo que Saulo e Barnabé, vão até a ilha de Chipre, como missionários daquela igreja de Antioquia? E quando eles chegam lá, olhe para o verso 6. Depois de pregar naquela ilha, né? Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Nos parece, Lucas não dá detalhe, que desde as primeiras cidades da ilha de Chipre, Salamina, até Pafos, Paulo cruza juntamente com Barnabé toda a ilha, algo em torno de 160 quilômetros de distância. A ilha só tinha 220 quilômetros, faltou pouco para ele terminar a ilha. Toda a ilha ele cruza, numa cruzada evangelística, né? Pregando a palavra. Mas ele vai para essa cidade de Pafos. Interessante que essa cidade tinha lindas edificações. Ela possuía também um templo dedicado a Deus Afrodite. Essa cidade, Paulo não foi lá por acaso. Ela era o centro administrativo e ao mesmo tempo religioso da ilha. E era nessa cidade também que residia um procônsul romano, que era o governador daquela ilha. Esse procônsul, ele tinha autoridade tanto militar quanto judicial absolutas. E Paulo chega lá. E para surpresa dele, quando ele chega lá, me permita esse termo, parece só tinha um membro, mas estava lá, Igreja Evangélica de Pafos, né? Vamos supor, Igreja Evangélica de Pafos. Por que eu disse isso? Antes de lhe explicar, me permita um parênteses aqui nessa noite. Eu creio que você já ouviu a seguinte frase: fulano de tal rouba, mas ele faz. Já ouviu essa frase? Com relação a muitos políticos, né? A muitos políticos. Muitas vezes as pessoas dizem isso, né? Ah, fulano era um bom prefeito. Ele rouba muito, mas pelo menos ele faz. Já ouviu? Eu já ouvi muito isso. Mas eu gostaria de parafrasear essa frase para a nossa realidade. Há muitas igrejas hoje que as pessoas dizem o seguinte: lá não se prega nada, mas como se ganha vida para Cristo. Já ouviu essa frase? Não se prega nada, mas tem muitas pessoas convertidas. É impossível. É impossível. Se algum parente seu está numa igreja neopentecostal, ela está perdida. Se algum parente seu faz parte de alguma seita,
de alguma igreja que não é uma igreja séria. E quando eu estou falando em igreja séria, leia-se o seguinte: uma igreja que prega a palavra, que ensina a palavra, os sacramentos são exercidos. E outra coisa, a disciplina é exercida também. Se numa igreja não tem isso, não tem evangelho. Paulo chega aqui e ele toma posse de algumas informações. Existia lá um homem, que a Bíblia, Lucas diz que era um certo judeu. O que isso tem a nos ensinar? Alguém familiarizado com as Escrituras. Alguém que conhecia o Antigo Testamento. Era alguém que tinha conhecimento das Escrituras, irmãos. Esse homem aqui, ele conhecia a verdade. Era um certo judeu, né? É o que ele diz aqui, olha. Um certo judeu. Outra informação que ele nos dá aqui, ele praticava magia. Isso é, era um homem que, apesar de saber a verdade, apesar de conhecer a verdade, ele mexia com o ocultismo. Ele interpretava sonhos, mas ao mesmo tempo ele tinha pleno conhecimento do que Deus pensava acerca daquilo. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Eu vou lhe pedir, se o pastor Jorge puder colocar aqui, eu agradeço demais, pastor. Jeremias capítulo 14, por gentileza. Abra sua Bíblia lá, ou se possível, acompanhe essa leitura aí na tela. Não sei se vai ser possível. Jeremias, capítulo 14. Obrigado, pastor. Do verso 14 ao 16, por gentileza. Olha o que o texto nos diz, verso 14. O Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. 15, por gentileza, pastor. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nessa terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. Verso 16 a gente encerra, pastor, por gentileza. O povo a quem eles profetizam será o quê? Será lançado nas ruas de Jerusalém. Por causa da fome e da guerra, não haverá quem o sepulte. A eles, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Que texto, irmãos, tremendo. Quem escuta um falso profeta, quem vive numa falsa igreja, está perdida quem prega e está perdido quem escuta. É isso que o texto está dizendo, de uma forma aqui muito clara. Então esse falso profeta, certo judeu, que praticava mágicas, e além de tudo, olha o nome do camarada, o nome aramaico dele, Bar Jesus, que significa o seguinte: filho da salvação, ou filho de Jesus. Em outras palavras, ele passeava pelas ruas de Pafos, dizendo o seguinte: eu sou crente, eu tenho a verdade, eu conheço a verdade, mas absolutamente nada disso era verdadeiro. E você pode me dizer: pastor, o que isso tem de mais? Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. A doutrina falsa é um veneno mortal, a ser identificado, rotulado e evitado a todo custo. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Você comeria uma comida envenenada só porque essa comida está num prato de porcelana? Eu acredito que não. E porque muita gente tem engolido o falso evangelho, o falso pregador, o falso pastor, o falso mestre, né? Esse texto aqui, mas é muito claro. Spurgeon dizia o seguinte, olha: eu não consigo suportar as doutrinas falsas, por mais primorosa que seja a sua apresentação, eu tenho que refutá-la. E eu lhe pergunto uma coisa aqui, e vou lhe responder: por qual motivo os falsos mestres entram em nossas igrejas? Eu tenho uma resposta: porque os crentes estão dormindo. A gente pensa que a teologia da prosperidade começou agora, mas ela é antiga. Olhe para o verso 7 e para o verso 8. Olha o que o verso nos diz. Ele, ou seja, esse falso profeta,
estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Qual era a preocupação de Bar Jesus, irmãos? Aí você diz, se Bar Jesus significava filho da salvação, ou filho de Jesus, o nome dele grego era também uma propaganda enganosa. Elimas significava o sábio, e de sábio esse homem não tinha nada. Qual era a preocupação desse camarada? É a mesma preocupação que os falsos pregadores têm hoje, perder sua fonte de lucro. Esse procônsul era a fonte de lucro daquele homem, ele vivia às custas dele. Para Elimas, para o falso mestre, para o evangelho da prosperidade, a vida, a sua salvação, meu irmão, não tem valor algum. Ele não está preocupado com a sua alma, ele não está preocupado com a sua salvação, ele está preocupado com os bens que você pode dar a ele, com a vida luxuosa que você pode dar a ele, com a fama que você pode dar a ele, com o título que você pode dar a ele. Pelo amor de Deus, irmãos. Você tem alguém em igreja neopentecostal, você tem alguém em igreja da teologia da prosperidade? Está perdido. Estão perdidos. Congrega onde? Numa igreja onde Cristo não fala, onde o Espírito Santo não fala, onde a igreja não é pregada, onde o pregador tira da sua própria mente o sermão, está perdido. Esse é o alerta para nós. Está perdido. Esses camaradas, irmãos, eles são exploradores do rebanho, não pastores do rebanho. Vivem atrás dos bens dos fiéis, não da vida espiritual dele. É interessante, né? Liga a sua televisão. Com raríssimas exceções, mas com raríssimas exceções, você vai ver pregadores, na maioria dos casos, que o vetor que dirige seus interesses não é o ensino da verdade, como existia em Antioquia, mas o lucro financeiro, a fama. Esse pessoal, ele não hesita em substituir a verdade pela mentira, desde que lhe mantenha preso. Você percebe aqui? O procônsul estava preso. A Bíblia dá um relato interessante sobre ele. Ele era um homem inteligente, ele era um homem culto, mas mesmo assim vivia em cadeias, mesmo assim vivia preso. Ele era na realidade um capacho na mão de Elimas. Que coisa triste. Olha que texto. Eu ia pregar nesse texto, mas eu mudei, né? O Espírito Santo mudou. Eu ia pregar na carta de Judas hoje, que é uma cartinha bem pequenininha, que só tem um capítulo, vizinho ao Apocalipse. Judas capítulo 13, verso B, a parte B, perdão, diz o seguinte, acerca dos falsos mestres. Presta atenção, ele diz o seguinte, que os falsos mestres são estrelas errantes, para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. O que é uma estrela errante? É um meteoro, que passa rapidamente, e você não sabe onde ele cai. Cai num buraco. Interessante que, em comunhão, em concordância, melhor dizendo, com o texto de Judas 13b, Apocalipse 12, 14 diz o seguinte, que as estrelas errantes, elas são anjos caídos. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Presta atenção. Um falso mestre, um falso pastor, é um demônio no púlpito. É um demônio no púlpito. E ninguém pode seguir um falso mestre e traçar um curso reto na sua vida. Pelo contrário, o que guarda tanto o falso mestre, o que aguarda, perdão, tanto o falso mestre, quanto quem o segue, são as trevas. Eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite. Seus parentes congregam aonde? Você escuta quem?
Um cara da teologia da prosperidade? Quem nega a Trindade? E você está pensando que esse povo está salvo? Olha para Judas, capítulo 13, verso B. Olhe para Apocalipse. Verso 9, 10 e 11 do texto que nós estamos analisando. Mas Saulo, também chamado Paulo, que é seu nome romano, né? Cheio de quem, irmãos? Cheio de quem? Olhando firmemente para Elimas, disse o quê? Ó, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Alguns ensinamentos aqui para nós no verso 9, 10 e 11. O púlpito, ele deve tanto proclamar a verdade, mas ele também deve denunciar o erro. Você pode estar dizendo que quando Paulo chama Elimas de filho do diabo, você pode estar dizendo, pastor, Paulo está na carne. Está não. O verso 9 está dizendo que ele está o quê? Cheio de quem? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Meu amado, deixa eu lhe dar um conselho aqui ainda nessa noite. Com base em Judas 22. Quando Judas diz o seguinte: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. O que é que o texto está nos dizendo aqui? Ensine a palavra àqueles que não conhecem. Você não pode concordar. Você tem que se compadecer de quem está nas trevas, de quem está numa seita, de quem está preso pelos falsos mestres. E você me perguntaria por quê? Porque a heresia é um fogo que arde agora. E a heresia será o combustível que arderá eternamente. Você não pode permitir que teu parente permaneça lá, meu irmão. É irresponsabilidade de sua parte. Você tem que pregar a verdade para ele. Paulo confrontou esse camarada. Por que eu estou dizendo isso? Amós 4,11 diz o seguinte, que nós, eu e você que está aqui, nós somos como um tição, que fomos arrebatados da fogueira. Nós íamos para o inferno. Mas Deus teve misericórdia de nós, nos apresentou o Evangelho. Alguém se preocupou com a nossa eternidade, pregou para a gente, cuidou da gente, nos ofereceu o ombro, nos ofereceu o ouvido, nos ensinou, nos aproximou mais de Cristo. Foi alguém que fez isso conosco, meus queridos. Tão lembrado dos anjos que foram lá em Sodoma e Gomorra e tiraram Ló de lá. É esse o seu papel, é esse o meu papel. Nós temos que resgatar as pessoas das seitas. Se compadeça dela. Se compadeçam dela. Olha o verso 11. Olha o verso 11. Depois de chamá-lo do filho do diabo, dizer que ele é cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda a justiça, por que não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Interessante, irmãos. Todo falso profeta é arrogante. Preste atenção. Só quem tem a verdade é ele. Deus só fala com ele. Né? Só a igreja dele vai para o céu. Todo falso profeta, ele é arrogante. E Paulo diz, você é, na realidade, cheio de todo engano. Você perverte a justiça. Você faz com que as pessoas não vejam a cruz ensanguentada. Que triste. Eu já disse aqui outras vezes, vou repetir. Os nazistas mataram 6 milhões de judeus. Todo judeu que a polícia nazista ia buscá-lo, ele estava de joelhos orando a Deus. Morriam na terra, mas abriam os olhos no céu.
O falso profeta, ele é pior do que Hitler. Porque ele não dá a oportunidade das pessoas se converterem. Ninguém vê a cruz de Cristo numa igreja neopentecostal. Ninguém consegue ver a cruz de Cristo numa igreja onde a palavra não é pregada. Ninguém. Interessante, irmãos. Por muito tempo eu cortei cabelo com um rapaz, por muito tempo mesmo. E ele pertencia a uma seita. Tocava lá e tudo. Eu pregava para ele nada. Mas há cerca de 1 ano e meio atrás, como eu fiquei feliz. Ele foi para a Consciência Cristã. Escondido da comunidade que ele pertencia. Escondido. Porque se soubessem, ele era massacrado. E ele foi escondido para a Consciência Cristã. Ouviu a primeira ministração, ouviu a segunda, ouviu a terceira, ouviu a quarta, ouviu todos os dias. A ficha caiu. Sabe? Abandonou a seita. Hoje está numa igreja batista séria. E ele diz o seguinte: Rony, eu vivi o tempo todo com venda nos olhos. Como eu pude viver tanto tempo aqui? Olha o verso 11, queridos. Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Meus amados irmãos, interessante que Paulo aqui ele não está orando não. Paulo aqui ele decreta. Você vai ficar cego. Aqui está um verdadeiro apóstolo. Aqui está um embaixador de Cristo. Não existe mais apóstolo, irmãos, hoje. Qual é a pessoa que hoje olha para você e diz, fique cego, você fica na hora? Eu não conheço. Toma o teu leito, levanta e anda, na hora. Não é uma semana depois não é 15 dias depois não, é na hora. Aqui está a autoridade apostólica, sendo colocada a toda prova. O que ele falava acontecia na hora. Porque ele era um embaixador, um representante. Era Cristo falando pela boca desse homem. Interessante que o falso profeta, ele fica rodando em círculos, né? Ele fica rodando em círculos, sem direção. Por quê? O falso mestre, ele é assim. Não só ele vai para o inferno, mas quem o escuta. Ele não tem direção de Deus. Esse homem ficou cego. Interessante que a misericórdia de Deus, irmão, foi boa com ele. Porque ele não ficou cego para sempre. O texto diz aqui que ele ficou cego por um certo tempo. Depois ele tornou a ver. Permita-me aqui um parênteses. Alguns documentos da igreja não canônicos afirmam que esse homem se converteu depois. É Limas o mágico. Nós não temos certeza. É possível, mas nós não temos certeza. Tomara que tenha sido, né? Mas interessante uma coisa aqui, que ele não tinha direção. Assim uma pessoa que vive numa falsa igreja, assim uma pessoa que escuta um falso pregador, assim uma pessoa que escuta um falso mestre, nem o falso mestre tem direção para a própria vida, nem tem como direcionar os demais. Mas olha que coisa maravilhosa, verso 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Esse homem foi liberto. Esse homem abandonou suas velhas práticas. Ele abandonou o ocultismo, ele abandonou aquela magia, ele deixou de crer em superstição. Por quê? Porque ele rompeu com o passado. Isso é conversão. E esse homem verdadeiramente, ele se entregou à verdade. Eu sei, irmãos, o que eu vou dizer aqui nessa noite. Há pessoas, no nosso hall de amigos, no nosso hall de conhecidos, que a gente diz o seguinte, tem jeito não. Eu sei que talvez uns não tenham mesmo não. Mas aquele que você rotula, que nunca vai se entregar, eu lhe faço uma pergunta. Como ele vai ouvir, se não há quem pregue? E como pregar, se não for enviado? Perca tempo não.
Mande mensagem. Fale ao coração, ore, jejue. Peça a Deus que o liberte. Peça a Deus que o liberte. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas lições a gente termina aqui nessa noite. Primeira, meus irmãos, Satanás usa pessoas para se opor ao avanço do reino de Deus. Com certeza. Eu sei, e já tive experiências com isso, que pessoas podem ficar possuídas por demônios. Mas a pergunta que eu lhe faço nessa noite é a seguinte: quem causa mais dano à igreja? Uma pessoa que fica possesso de um espírito maligno e é liberto pelo sangue de Jesus? Ou um falso mestre? Quem é mais danoso para a igreja? Com certeza, um falso mestre, que leva muitas pessoas ao erro, que desvia milhares de pessoas da verdade. Segunda lição nessa noite. Meu dever e o seu dever é confrontar o falso evangelho e orar para que Deus feche, entre aspas, essas igrejas. Ore para que Deus os cale, para que eles não sejam vistos pela nossa nação como nosso representante. Não nos representa. Não é esse o evangelho de Cristo. Nós temos que confrontá-los. Isso não é uma questão pessoal. Mas o falso profeta, ele perverte a verdade. E se perverte a verdade, é nosso dever ser o quê? Apologeta. Dizer que eles são mentirosos. E por último, como eu peço a Deus, que a igreja do Médici tenha discernimento. Discernimento. Eu lhe pergunto, para terminar essa ministração nessa noite: quem são seus conselheiros, irmãos? Quem vocês têm ouvido? A quem vocês têm dado ouvidos? Que nessa noite o Senhor possa nos poupar do falso evangelho, mas que venha a criar em nós uma cultura de pregação da verdade, de missões, não é verdade? De missões, de pregação da verdade. E com certeza, irmãos, que a nossa igreja seja conhecida pela doutrina e pelo verdadeiro evangelho que a gente vem a pregar.